Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui o nosso call de resultados. Munhoz, tudo Bom bem? dia. Beleza, Marcos, tranquilo. Que bom que você está aqui. Está aqui com a gente também Bárbara Lores e o Jorge Bom, Souza. Então, Beleza. vamos lá, uma reunião rápida de 20 minutinhos. Deixa eu começar aqui com uma apresentação que a gente preparou. É, Deixa eu botar aqui na full screen. Então, todo mundo está vendo minha tela. Rodrigo Moura, olha só, que bom a sua participação aqui. Então dá para ver bem, né, Jorge? Deixa eu fechar aqui a câmera, fica melhor na gravação. Então, qual de resultados quarto trimestre? Começando aí o primeiro trimestre de outubro. É o primeiro mês de outubro, quer dizer. Então, exoneração de responsabilidade futura ao Deus pertence. Então, passar rapidamente aqui alguns destaques. A gente está com um foco bem grande na redução dos custos operacionais, principalmente, né, Jorge? E nesse custo operacional, o grande fator aí é a folha, né, de pagamento. Só para vocês terem uma noção, a gente tem 1.000 matrículas, né, e 33 professores. Se elas tivessem com uma performance assim, melhor, a gente conseguiria, com essas mesmas 1.000 matrículas, atender com apenas 13 professores. Então, é todo um trabalho que a gente está fazendo, né, Jorge, de estudo, de alocação de alunos, vacância. Isso eu acho um gargalo muito grande que tem que ser vencido aí para que a empresa gere lucro. Eu acho que ele vai ser vencido agora, em janeiro, né? Agora a gente não quer mexer, porque quando a gente mexe numa turma gera cancelamento, a taxa de evasão está vindo muito alta. Então a gente prefere não mexer, aguentar um pouquinho, né, Jorge, o prejuízo. E em janeiro, como o do Desvia está vindo muito, muito bem, está vindo ali na mesa de negociações, temos mais de 150 famílias, conversando com mais de 150 famílias. Cada família, em média, traz, sei lá, 7 matérias, né? Então, a gente está falando de 700 matrículas. Eu acho que não vai ser isso tudo, mas eu acho que aí umas 300 matrículas vão entrar para janeiro, o que daria mais ou menos uma receita incremental de 300 mil, né? A gente já vai falar sobre a receita mais na frente. E ali, quando chegar em janeiro, a gente está fazendo um trabalho muito forte agora com o Schoology, que é nosso sistema acadêmico sensacional, né? Um investimento muito pesado, mas que ajuda muito a gente a tomar decisão. A gente vai conseguir instalar, fazer a informação de todo mundo e, com isso, melhorar muito a performance. Outra coisa da folha de pagamento é que a gente está com uma reunião semanal, né, Jorge? Semanal, são 5 semanas no mês, né? Semanalmente a gente olha a folha e botou meta de hora para qualquer professor. Vou falar isso mais na frente. Outra coisa que a gente está fazendo também, eu queria destacar aqui, é um estudo forte do nosso balanço e lançamentos, né? Eu já venho falando aqui várias vezes. Desse ano aí, a gente reportou cento e tantos mil de prejuízo, mas na minha visão, não é um prejuízo, e sim ativo fixo. É, a gente comprou mais de 150 mil reais de computadores. Isso não foi alocado como ativo fixo, porque teve que comprar com o meu CPF, tem um problema na Dell, várias coisas aí. Enfim, aí a gente tem que reportar o que está no balanço, né? Mas na minha visão, não é isso. Para resolver esse problema, a gente tomou uma decisão aqui, né, Jorge, de só fechar o balanço quando tudo estiver ok, na nossa visão, né? Porque uma vez que você fecha o balanço, você não pode mais abrir. Então, por exemplo, os dados deste mês, são uma prévia, né? Não são dados de balanço fechado de outubro, porque a gente preferiu, não dar um número perfeito para os senhores, mas deixar o balanço aberto para a gente ir lá. Tem várias contas erradas ali, acertando, né, Jorge? Não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso, mas eu acho que isso é importante, né, Jorge? com certeza. O que está acontecendo é que se a gente não fecha o balanço, tem de fazer a devida
as Análise, né? devidas correções, as devidas Uhum. análises, né, a gente entrega para vocês um número que, teoricamente, é uma prévia, sem comunicá-los que é uma prévia, entendeu? E no mês seguinte a gente entrega o resultado para vocês correto, com alguns ajustes, às vezes para mais, às vezes para menos. O que não é adequado, entendeu? E, então, o que está acontecendo? A gente agora tem algumas contas do DRE, a gente só fecha o balanço com todas as contas ajustadas, entendeu? Com todas as contas ajustadas. Então, a gente está em contato com a contabilidade todo dia, praticamente, enviando diversos pontos de ajuste que a gente está detectando dentro da DRE para entregar para vocês um resultado muito mais assertivo, tá? É. E não é por nada não, mas isso é gestão, né, Jorge? Isso sim é Com gestão. certeza. Rodrigo Moura que está aí. Rodrigo Moura, me fala uma empresa grande que faz isso aí. Isso aí eu acho um trabalho sensacional, assim. Acho que fiquei bem orgulhoso, assim, porque, caraca, empresa grande não faz isso. E a gente aqui minúsculo fazendo isso, então eu achei assim, um nível, assim, mostrando que, assim, caramba, a gente gosta. Às vezes eu acho que vocês pensam assim, pô, isso é muito chato, a Bárbara está aqui, talvez. Mas, cara, isso é muito importante, ter os números certinhos, né? Nas contas certas, né? O Jorge, a contabilidade mostrou lá um DFC lá, poxa, mas esse caixa aqui tá errado. E aí o Jorge foi lá e achou o erro e mostrou para ela, tudo bem, desculpa. Se a gente deixasse passar, só mostrasse, ia mostrar um nada errado, entendeu? Como a gente, esses 140 mil ali de prejuízo. Cara, aquilo ali, na meu ponto de vista, é ativo fixo. Ativo fixo não transita no DRE, né? Então, não seria. Mas é uma coisa aí. Se eu falei alguma coisa muito complicada, pessoal, é só perguntar, tá legal? Eu fico muito honrado em responder. Então, vamos lá, dados financeiros e contábeis. Aqui é o guidance e o resultado, né? Aqui é a visão Baster, né? Que é uma visão que eu gosto muito. A receita, nessa visão de trimestre, a gente preferiu não colocar ainda o primeiro mês do quarto trimestre. Por quê? Porque ele ia mudar muito o gráfico. Então, mas o quarto trimestre está vindo tranquilo, o primeiro mês, né? Eu acho que vai ser em linha. A receita, para fechar o ano, eu acho que vai ficar um pouquinho abaixo do terceiro, mas ali dentro de 500, entre 500 e 600, ali ainda nesta faixa que nunca foi alcançada pela empresa, só trimestre passado, né? Então a gente continua nessa faixa aqui. A rentabilidade, eu acho que não cai muito, mas cai, né? Fica baixa, mas EBITDA continua positivo. Agora, uma visão por mês, né? Então, finalzinho do ano, o normal é que tenha uma redução na receita, mas, como eu acabei de falar, não muito significativa. Fluxo de caixa e lucro, né? Então, aí, receita mensal, né? Então, acho que aqui em novembro e dezembro vai para 160, 160 ali, né? Vai ficar por aqui, né? E depois, em janeiro, volta para... a gente está com uma expectativa muito forte que volte ali na casa de 200 a 220, né? Porque o Dutch Via está vindo muito bem, como eu falei, está esperando aí 300 matrículas em média. Então, só como é que está vindo o primeiro mês, né? Então, o primeiro mês, 179. Então, provavelmente, o segundo mês a gente já chega perto de 400. E no terceiro mês chega perto de 500 a 600, né? Continuando aí como recorde, assim, né? Nos últimos... a tese que eu venho falando é que estamos em um outro patamar de receita. Então, EBITDA, primeiro mês, 14 mil. A gente acha que vai, a partir de agora, sempre entregar EBITDA positivo, né? Margem EBITDA baixa, a partir de janeiro a gente pretende aumentar bastante.
lucro 14K de prejuízo nesse outubro, margem líquida trimestral, por exemplo, vai ficar aí umas 5, 8 negativo. E análise de custo operacional. Eu estava falando sobre custo operacional, só repassando aqui para quem chegou. A gente acredita muito que tem que ter uma redução forte no custo operacional. Só para vocês saberem, a gente tem praticamente 1.000 matrículas com 33 professores. 15 professores faria o trabalho. A gente acha que tem muitos professores, mal alocação. Então, o que a gente pretende chegar? Né? Em janeiro vão chegar essas 300 matrículas, não vão tratar mais ninguém, e sim alocar de forma mais fácil. Né? Queria trazer um primeiro gráfico aqui, que a gente vai começar a ver muito esse número aqui, né? Que é o despesas operacionais. Né? Então, a gente teve uma queda aqui, olha, de despesa operacional. Essa despesa operacional é o maior drive assim, do lucro líquido e tudo mais, né? Então, a gente tem que olhar muito para isso. Se a receita está caindo, né? Essa é a tese aqui, eu gostaria de falar aqui para a Bárbara, para o Jorge, né? O que acontece? Se a receita operacional normalmente cai no último trimestre, então a despesa operacional também tem que cair, né? Então, a gente está fazendo um trabalho forte para ela cair também, para que gere esse lucro. Então, ó, de setembro, outubro já foi para menos de 120. Novembro e dezembro eu acho que vai cair mais ainda. Dentro da despesa operacional, o maior ofensor é remuneração de professores, né? Então, a gente vê que está fazendo um trabalho muito bom com remuneração de professores. Para vocês terem uma noção, né? Olha que absurdo aqui, né? Aqui, antes de maio, não tinha o ponto mais, né? Controle de ponto automático. Era na planilha do Excel, então era uma loucura, né? Um mês 80 mil, o outro mês 120 mil, né? Então, uma loucura mesmo, assim, muito ruim, muito falta de performance. Entrou o ponto mais, aí começamos a trabalhar um saving aí forte, né? Rodrigo Moura que sabe muito o que é isso. Então, 90 mil. Aí depois caiu para 80 alto, né? 80 alto, 80 alto. Largamos o pé aqui, né? Tem algumas rescisões também, né? E aí ele sobe um pouco, mas logo em seguida cai para 73 aqui dentro, né, Jorge? Para novembro, outubro, novembro e dezembro, a gente acha que vai descer de 73, né? E para janeiro, eu acho que vai ficar abaixo de 73 também. Ou seja, a gente vai ter um controle muito forte na remuneração de professores. Por quê? Porque esse é o maior drive de rentabilidade da empresa, né? Se perde a mão aqui, a questão da prejuízo, né? Seria Então, interessante só ressaltar, Marcos, que não que o ponto mais ele nos ajuda e está nos ajudando a fazer esse monitoramento semanal, né? A gente junto com o pessoal, com a pessoa de RH nossa, que a gente Thaís, né? senta, a Thaís, né? A gente senta e ela puxa o relatório para nós e vemos aí como que está o andamento por semana, né? E daí a gente chega nos coordenadores de curso, né? E esses coordenadores de curso vão em cima dos professores para que eles possam cuidar da meta, né? Lembrando que toda essa descoberta ela foi feita tentando reduzir custo do SG&A, né? Que a gente foi vendo que estava muito alto e tudo mais. Só que, assim, tem coisa do SG&A que a gente, infelizmente, não consegue mexer mais, né? Por exemplo, se a gente tira o Zoom, por exemplo, do nosso como nossa plataforma oficial de aulas, né, a gente perde em qualidade, né? A gente já tentou fazer isso com alguns testes no Teams e não deu certo, né? Se a gente tira o Schoology, a gente vai pagar, que a gente paga uma mensalidade não, uma semestralidade muito alta, a gente perde em qualidade do sistema acadêmico. Então, enfim, tem uma série de coisas no SG&A que a gente não consegue mais tirar.
mas que a gente consegue trabalhar em cima de hora de professor, que estava ganhando um enxerto aí muito forte. Ô Jorge, uma pergunta. Rodrigo, deixa a Bárbara falar rapidinho, porque às vezes ela não consegue falar Tá bom. depois. Vai lá, Bárbara. Não, rapidinho, só para acrescentar essa questão do Schoology, que é um investimento forte inicial, né? Então, assim, é um valor que ele não vai se manter, porque ele tem um custo forte na implementação, mas depois você praticamente só precisa manter o valor ali do usuário, que é bem baixo, assim, né? A gente fez uma estimativa de que uns R$ 6 por aluno por mês, é isso, mais ou menos? Não, eu Então, não é bem pouco sei. Não, Bárbara, eu acho por que aí. esse custo... mas o Schoology, ele mais ou menos vai dar uns 60 mil por ano, sempre, né? Acho que nesse custo não. De operacional, o mais forte mesmo é professor, porque se a demanda vai para baixo, a gente consegue abaixar, porque está tudo como horista. Se a demanda sobe, a gente consegue subir, né? E essa tese aqui que a gente tinha que falar aqui, Bárbara, é bom que você está escutando. Eu, Jorge, a gente sempre trabalha. Todo mundo está como horista. Então, cara, se a receita cair um pouquinho, eu não vou ficar tomando prejuízo, vai abaixar a receita, vai abaixar o operacional também, entendeu? Mas, diga lá. Essa era a minha pergunta, você já respondeu aí. E todos os professores são Horista, horista justamente por causa PJ disso. ou não? Todo mundo é horista justamente por causa disso, né? E PJ não era uma estratégia tributária e de compensação também não era melhor, não? Tanto para eles, para os professores, e quanto Não. para a academia também? Muita gente, há uns 2 anos atrás, Moura, muita gente era PJ, mas a gente viu isso como um risco, sim, trabalhista, e preferiu pagar mais e abaixar o risco, entendeu? E aí você faz o controle de hora baseado no quanto. No ponto No mais, tem um quanto relatório, tem a eles meta marcam do CAR, ponto. marca um ponto direto, onde quiser, em qualquer lugar do Brasil, veio o relatório para a gente, saiu da meta ali, a gente chama o coordenador. Outra coisa que eu queria falar, isso aqui que a gente está fazendo é a primeira vez que a gente está fazendo, parece uma coisa simples, mas não é. Olhar uma folha de ponto, a granularidade, né, Jorge, que a gente está descendo. Por quê? Porque agora a gente está terminando essa camada tática. Né? O Fernando Klein estava falando assim, ele veio aqui e falou assim, pô, por que você não vai trabalhar, Marcos? Não vai fazer gestão? Não posso fazer gestão porque eu estou fazendo a operação. Agora não, já saí totalmente da operação, tem o Jorge do administrativo, cuidando ali do SSC, e tem o Rodolfo no acadêmico. E abaixo do Rodolfo tem 5 coordenadores. Ou seja, cada um tem o seu chefe. E aí eu posso fazer gestão agora, que é o que a gente está fazendo, não deixando fechar balanço, olhando a vírgula do despesa operacional. Então, isso aqui parece uma coisa simples, mas não é. Eu acho que a gente deu um salto de qualidade aqui muito forte, entendeu? Deixa eu só defender aqui minha tese também, um pouquinho. Porque, assim, só para alinhar, né? O que eu estava comentando nessa questão do Schoology é o seguinte, né? Você falou desse custo mais ou menos ali de uns 60 mil, alguma coisa assim, por ano. Mas, na verdade, assim, tem uma questão que é por aluno, né? Então, por exemplo, o Zoom, a gente precisa pagar independente da quantidade de alunos, né? O que é diferente do Schoology, porque é o aluno, né? Exatamente. Enquanto temos ali uns comerciais, vamos continuar aqui. Despesa de professores. Então, é isso. Essa foi a apresentação, pessoal. Fábio, muito bom que você está aqui. Que bom. Eu vi também o Ricardo. Que legal que ele está aqui. Gostaria de saber se tem alguma dúvida. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Obrigado a vocês aí. Até peço desculpa por não participar mais seguidamente. A ideia, conforme eu tenha tempo também, consiga participar, vou participar. Até, de repente, vou me meter num assunto aqui que já está discutido. Né? Eu percebo algo assim que, desse negócio, né, da escola, às vezes até me deixa um pouco na dúvida se ela é escalável ou se ela é escalonável, né? Porque a despesa sempre sobe junto com relação a faturamento, venda e assim por diante. Eu acho sim que é muito importante a gente conseguir manter e trazer uma despesa operacional que ela seja cada vez mais eficiente.
Mas algo dentro dos meus negócios que nos preocupa muito, quando a gente corta, a gente esquece de trazer receita para dentro de casa. E quando a gente deixa de trazer mais receita, né, para dentro de casa, a gente foca na despesa e cada vez o negócio colhe mais. Talvez é um pouco de atenção, na minha visão, né, dos outros negócios. Sim. Não, com certeza, Fábio. A gente está com uma equipe de marketing aí muito boa. Eu acho que eles estão fazendo um trabalho muito bom, né? Visto que a mesa de negócios, assim como eu falei, do Tizias está muito boa, né? Tem mais de 150 famílias ali que as meninas Lorena, Mari Santos estão falando, né? Então tem muita gente interessada, muita gente interessada. Esse cenário político aí que a gente está vendo, eu acho que até favorece o nosso negócio, porque o pessoal fica com mais receio, assim, né? Que é a primeira tese, né, do pessoal trazer aqui para a gente. E aí, com certeza. Agora, eu queria falar um pouquinho de estratégia aqui, né? O que a gente está vendo? Eu estou conversando bastante com o Jorge, com a Bárbara. Levei para o Conselho de Administração também, que eu queria agradecer aqui, está fazendo um trabalho sensacional. O Rodrigo Moura está aqui participando com a gente. A nossa estratégia, assim, vista essa questão política e tudo mais, focar muito no mercado internacional, né? A gente quer 3% hoje da nossa receita é exterior, principalmente Estados Unidos, Canadá e Portugal, assim, né? A gente quer aumentar bastante. A nossa meta aí para o ano de 2023 é chegar até 15%, né? Com isso, a gente vai conseguir juntar alguns negócios. Primeiro, é colocar 15% da sua receita em uma moeda forte, ou euro, ou dólar. Outra coisa é que a gente tem essa empresa em Delaware, que ainda não está rodando, e botar um escritório em Delaware, conseguir contratar professores americanos, né? Que o brasileiro vai pagar mais para estudar lá. E também, eu e Bárbara, a gente tem dupla cidadania e tal, a gente está pensando muito em criar um escritório em Portugal, então ficaria essas 3 vertentes, Curitiba, Portugal e Delaware, né? Eu acho que favoreceria muito o negócio, a nossa estratégia online, né? A gente já pensou várias vezes em descer para o presencial, mas muitas pessoas falaram assim, cara, chega primeiro em 10 milhões, aí você desce para o presencial. Então, a gente queria chegar ali ano que vem próximo de 4 milhões, sendo que 15% lá fora. Então, a gente vai... Quando eu comecei esse negócio com a Bárbara, a gente começou com português para estrangeiros, principalmente Estados Unidos e Canadá. Então, a Bárbara tinha lá uns 80 alunos, né? Então, a gente quer voltar esse produto, lançando um outro canal ali, só falando tudo em inglês e tal. Então, uma estratégia que a gente está bem animado, né, Jorge? Para colocar em prática, vamos ver se vai dar certo, mas parece que vai dar certo. Outra coisa que eu queria falar aqui, né, é sobre o Investor Day, o que eu penso, né? Algumas pessoas diferem do meu pensamento, mas o que eu penso? Que a gente tem que abrir o Investor Day quando os dados estão bons, né? Porque senão o valuation fica muito para baixo. E valuation, para mim, não é um achismo. Eu já faço valuation, bota aí 15 anos no mínimo, e eu tenho um racional. Então, não sou eu que faço, é o racional que mostra. Então, o valuation, eu estava até conversando, a gente passou meia hora conversando com o Munhoz sobre isso, e a gente estava pensando em janeiro, né? Então, eu queria jogar ele um pouco mais para o segundo trimestre, né? É um pensamento que a gente tem, jogar um pouco mais para o segundo trimestre, onde os dados fiquem melhor, tudo isso que eu estou falando aconteça. Don't tell, show me, né? Uma ideia bem forte aí, né? Mostrar os resultados para a gente conseguir esse Investor Day. E a tese que a gente está pensando, né? Bárbara também e tal, queria jogar aqui o que vocês acham, né? Então, captar o mercado mais ou menos 800 mil reais para fazer descer no presencial, numa ideia que a gente chama de Forest School, né? Então, a gente ainda vai trabalhar melhor essa tese, mas a gente compraria um terreno aqui bem grande, em Curitiba, região afastada, né? Uns 2 hectares, 20 mil metros quadrados, e construiria lá uma escola, 200 mil para comprar o terreno, 600 para levantar alguma coisa, e pegariam as crianças na cidade de manhã, levaria lá, teria todo
um dia lá na escola rural, né? E depois voltava. Essa tese já está sendo feita na Europa também. Aqui no Rio de Janeiro já tem uma ideia parecida. Algumas pessoas de Minas Gerais já até querem franquias dessa ideia, né? E é uma ideia que a gente está trabalhando aí, falando aí em primeira mão. Então, acabei de falar assim, a estratégia que a gente está pensando para o ano que vem e o que a gente está pensando com o Investor Day do ano que vem. Claro que isso tudo vai ser melhorado, né? Mas nesse bate-papo que a gente está tendo aqui, só gostaria de comentar, né? Não sei se vocês gostaram, tal. Tem alguma dúvida? Então é isso, pessoal. O Jorge quer falar. Diga lá, Moiacho. Não, só assim, eu acho a tese de educação no Brasil, ela sempre vai ser positiva, porque nós temos um déficit muito grande, só para esse fato básico, né? Uhum. Então, onde houver qualidade, né, onde persistir a qualidade, lá vai ter muita gente, embora a massa não vai ser tão aderente assim, mas tem um núcleo aí do Brasil, nós temos que acreditar que esse núcleo duro do Brasil tá crescendo. Tem muita gente atuando em boa educação junto com a Dulcis Domus, e isso tende a crescer, né? Enfim, só para um incentivo. Maravilha, muito bom. Ricardo, tudo bem? Que bom ver você por aqui, Tudo bom, Ricardo. Marco? Olá, pessoal. Marco, me diz uma coisa. Vocês conseguem avaliar, por exemplo, o motivo dessa queda de receita que está tendo? Por exemplo, vocês conseguem fazer alguma pesquisa para saber com os pais, por exemplo, que estão tirando os filhos para ter essa queda de pesquisa, qual seria o motivo? Se é uma baixa qualidade, um despreparo dos professores, se não estão satisfeitos com alguma coisa, porque como a escola é muito específica, eu acredito que os pais não se incomodam de pagar, não, justamente por ela específica e ser diferente. Mas, se está tendo uma queda, talvez seja importante trabalhar um motivo e tentar descobrir o motivo para que seja trabalhado nisso daí e a gente não ter essa queda de receita aí, né? Sim, Porque Ricardo. né? Sim, Ricardo, maravilha. Sobre o ticket, depende. O preço é elástico, né? Então, a elasticidade do preço. Tem muitos pais que não se importaria, que aí é a questão do premium que a gente queria criar, né? É uma outra categoria que a gente queria criar. E tem realmente famílias aqui na academia que conseguiriam acessar esse produto, mas tem outras que acham o ticket pesado, né? Agora, sobre vacância, né? A gente olha isso há muitos anos, né? Já tem uns 4 anos que a gente olha isso, que a gente chama taxa de evasão, cancelamento. E ela segue um padrão muito forte. Ela vai lá de 2 a 4%, 2 a 4%. A gente até já tem isso. A gente tem lá um PDD, né? Como se fosse um PDD, como a taxa de previsão de cancelamento. Ela sempre ocorre, randomicamente ela sempre ocorre. Só que a nossa taxa de novos entrantes é maior do que a saída. Então, a gente tem a taxa de novos entrantes e a gente tem a taxa de saída. Como ela é maior, a empresa cresce. Então, você vê a receita sempre crescendo, né? Então, deixa eu... cadê minha mouse aqui? Deixa eu só... que essa pergunta é muito boa. Ricardo, ao vivo é difícil, hein? Agora, vamos lá. Essa pergunta é muito boa, Ricardo. Então, vocês podem ver aqui na minha tela, olha, Ricardo, a taxa de a receita, né? Ela sempre cresce, tá vendo? Ela tem uma linha de tendência muito forte de crescimento, né? E já quase, aqui está 2 anos, mas isso aqui é mais de 4 anos, né? O que acontece por vários motivos. E agora, e sempre no último trimestre, ela é um pouquinho mais forte. Ela sai lá de 4, ela vai lá para 5, 6, né? Um pouquinho mais forte. A gente sempre deixava ela aí e o professor também ficava. Agora que a gente está falando, não. Já que ela foi, professor, vem cá, abaixe suas horas. Que aí é mais gestão aqui, entendeu? Isso aqui é uma visão de gestão, tá, Ricardo? Então, se a receita cair um pouquinho, o professor cai de volta para eu manter o lucro. Isso aqui é uma visão de gestão.
Agora, a questão de escola, né? A gente está trabalhando muito forte aqui no NPS, Ricardo. A gente tem uma planilha, NPS é Net Promote Score. Ricardo, de 0 a 10, quanto você gosta da academia? Aí você marca lá 5, 6, 7. Você vai na Drogaria Raia, você faz a mesma coisa, no McDonald's, no Uber, né? Ele fala assim, me dá um joinha, aquilo ali é Net Promote Score, NPS. A gente tem uma planilha de 300 respostas, né? E a gente quer capturar cada vez mais. A gente está com uma reunião agora, isso tem 20 dias. O coordenador geral de curso, que é o Rodolfo, todos os coordenadores de curso, Poiares, Magmax, Luan, tudo mais, todos eles olhando NPS direto, né? Isso vai continuar mais ainda. Então, qual é a nossa expectativa? É que daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, esse NPS estiver muito forte e vai acontecer o que aconteceu agora. Por exemplo, uma mãe, há uma semana, mandou um NPS lá, não estou satisfeita, estou pensando em sair. Antes, o que era? A gente não tinha tempo e a mãe falou que quer sair, ninguém respondeu, ela saía. Era o que acontecia. Agora não, a gente abriu um chamado rapidamente, o coordenador, né, mandou lá para o Idiomas, que é a Poiares ligou para a mãe, o que está acontecendo? Ah, não, meu filho, bababá, tá... Não, mas tem essa outra turma, a professora é do outro jeito, ele gosta de uma professora desse jeito. Calma aí, eu tenho 14 professores. Vem aqui, o que você acha? Não, vou fazer um teste, entra. Caraca, maravilhoso, tô maravilhosa, adorei. Ou seja, uma mãe que estava prestes a cancelar, o coordenador entrou e reverteu o cancelamento, quando a gente fala. Reverteu o cancelamento, né? Pronto, solucionou, a mãe está ótima. Ela deu um primeiro NPS de 5 e agora deu um outro NPS de 9. Voltou no quadrante ali, né? Então, isso dá muito certo e isso dá muito certo em qualquer empresa. Então, a gente vai focar muito em NPS para os coordenadores falarem com os pais terem um telefone de coordenador. Tem problema em história. Qual coordenador? Levi, pega o telefone. Olha, eu não estou gostando dessa aula de história. Blá, blá, blá. Não tem problema, vamos mudar aqui e tal. Entendeu? E esse trabalho é muito forte. O que a gente vai ver ano que vem? Essa taxa que sempre vinha de 4 vai cair lá para 2, para 1. 0 é meio impossível, né? Porque quando você está a volumetria tão alta, 1.000, 2.000, 3.000 alunos, que é meio impossível você ser perfeito, né? Mas esse é o trabalho que a gente está fazendo, né, Jorge? Exatamente. É um trabalho bastante árduo, além de além de avaliar a taxa de cancelamento também. Quando tem cancelamento, a gente tem os motivos e esses motivos são estudados e assim, quando tem cancelamento por um motivo relacionado à qualidade, por exemplo, a gente vai direto ao ponto. Então não tem... Isso está sendo bem cuidado, assim, Ricardo. Só para você ter uma noção, Ricardo, no mercado a taxa de evasão é 11%, né? 11% a 12%. A gente está falando aqui de uma taxa de 4%, eu acho muito alta, mas com esse, 4% sem fazer nada, né? A mãe reclamava e a gente não tinha tempo de olhar a planilha com 300 reclamações. Agora, com a gente tendo tempo e fazendo, essa taxa vai cair para 2%, para, sei lá, né? Mas 0 eu acho que é meio impossível. É igual o avião. Também tem uma questão, né, que contribui, é que fim de ano geralmente é aquele momento de recalcular rota, né? Às vezes tem a mãe que às vezes não se adaptou ao homeschooling, quer voltar à escola. Às vezes tem, sei lá, a mãe que vai mudar alguma coisa na rotina e a gente aqui começa as aulas cedo, né? Começa em janeiro. Aí tem gente que às vezes quer cancelar para voltar um pouco mais à frente. Enfim, tem de tudo, né? Uma coisa que também tem é de contrato. A mãe cancela dezembro para não pagar dezembro e volta em janeiro, né? Porque tem algumas mães que não estão no contrato ainda. Então, isso é um perigo muito grande, assim, também. Porque o pai que faz, né, que tem um aluno no homeschooling, ele se sente, né, assim, com vamos dizer assim, uma certa obrigação de que o aluno dele seja até melhor, né, até para garantir que realmente provar que o sistema é bem melhor. E por conta disso, ele é inelástico, vamos dizer assim, ao preço. Ele não se incomoda em pagar um preço mais elevado, desde que realmente apresente esse resultado, né? Então, a minha grande preocupação seria esse, de repente, a gente ter riscos de
ouvir mais os pais, talvez, para saber alguns motivos, né, que possam levar esses 4% aí a querer tirarem, porque a qualidade eu acho que não é o primordial e o pai não se incomodaria não, sabe, Marco? Eu acho que como está diferenciado e é algo diferenciado e ele quer provar de que está certo no sistema e que escolheu, né? Então ele não fazeria essa questão não. Essa era uma preocupação minha de manter um foco na qualidade que talvez isso traga também os resultados, né, esperados em termos de empresa, né, tudo. Sim, muito bom. Então é isso, pessoal. Uma reunião rápida. Nos vemos em dezembro com os resultados aí de novembro. Até mais. Muito obrigado. Kalian, Karen, muito bom ver vocês por aqui. Tchau, tchau.